Olá, eu sou a Alvin Moreira Roida e hoje estamos com mais um vídeo da minha série de contos. Ó o farofa passando aqui, ó. Meu doguinho, vira lá, caramelo. Da série de contos, crochê e aleatoriedades filosóficas. E hoje eu trouxe mais um livro da série das pérolas das várias culturas. Só que hoje é As 14 Pérolas da Índia, para contar para vocês e seguir aqui com o meu chale, ó, tá maior já, se vocês verem os outros vídeos que vão estar anexados aí, nos cards, nos trem, tudo, vocês vão ver aqui, ó. Tá crescendo, gente. Então vamos lá. Bom, aqui o quadro funciona da seguinte maneira. Eu escolho um livro que eu tenho de contos antigos, tradicionais, abro, escolho um e é esse aí que eu vou contar. Aliás, esse aqui eu já... Não, peraí, calma. Olha, eu já trouxe esse daqui da Índia, já trouxe o livro daí. Bem, eu vou contar outro desse daqui. Que vai ser este aqui, ó. O Velho, a Criança e o Burro. Essa coleção de livros são recontos do Ilan Breman, e ilustrados todos pela Yonit Zilberman. Mas nem todos são editados pela mesma editora. Então esse aqui, por exemplo, é da Brink Book. E tem outros que são da editora Escarlate. Vamos lá, então. O Velho, a Criança e o Burro. A próxima história circulou por várias culturas. No caso, essa história aqui, né? Porque eles estão contando como se a gente estivesse lendo o livro inteiro. Bom, vamos lá. A próxima história circulou por várias culturas, mas a Índia foi provavelmente o seu berço. Na cidade de Ahmedabad, vivia um menino com seu avô. Certa manhã, ambos decidiram levar o único animal de sua pequena fazenda para um mercado do outro lado da cidade. A venda do burro ajudaria a comprar sementes para a próxima estação. Os dois comeram e beberam, vestiram-se com roupas limpas e escovaram o burro. Depois de todas as tarefas domésticas realizadas... Desculpa a moto, gente. Depois de todas as tarefas domésticas realizadas, cada um se posicionou de um lado do animal e começaram a andar. No meio da cidade, um grupo de jovens gargalhando gritou em direção aos dois. Que imbecis! Eles têm um burro e não usam! Pelo menos o velho podia montá-lo. Ao ouvir os jovens, o velho decidiu montar o animal. Agora, o neto puxava o burro pelas rédeas e o avô andava sobre o burro. Alguns instantes depois, um grupo de mulheres indignadas gritou em direção aos dois. Que falta de vergonha na cara! Um senhor de idade montado no lombo do burro e uma pobre criança andando a pé. Ao ouvir as mulheres, o avô decidiu trocar de lugar com o neto. Agora era ele que puxava as rédeas do animal, enquanto o menino andava no burro. Minutos depois, um grupo de trabalhadores gritou em direção aos dois. O mundo acabou! Que absurdo! Os mais novos não respeitam os mais velhos. Onde já se viu tal cena? O menino deixar o ancião andando a pé. Ao ouvir os homens, os dois decidiram compartilhar o lombo do burro. Quando eles estavam quase chegando no mercado, alguns comerciantes vociferaram. Vocês não têm coração? Coitado do pobre animal! O peso dos dois vai acabar quebrando o lombo do burro. Eu não vou mostrar a ilustração ainda que vai ser spoiler. Ao ouvir os comerciantes, os dois saltaram do lombo do burro, entreolharam-se e resolveram carregar o animal nos próprios ombros. Assim que entraram no mercado, todos que lá estavam começaram a rir daquela cena inusitada. Alguns gritaram, que burros, que idiotas, que idiotas. Tem um burro e em vez de montá-lo, carregam-no nas costas. Ao ouvir tais comentários, o avô e o neto ficaram sem saber o que fazer. E sem perceber uma pedra no meio do caminho, tropeçaram e deixaram o burro cair no chão.
Os dois se agacharam e viram que o animal estava morto. O mestre indiano que contou essa história disse ao seu final: não fique o tempo todo ouvindo a opinião dos outros, pois você vai acabar morrendo como burro. Ouça, em primeiro lugar, a voz do seu coração. E olha aqui, ó, a ilustração dela. Os dois com uma carinha, né, de meio de desagrado. Bom, gente, esse é um conto que é, como dizer, né? Ele é, acho que ele é a expressão do... Você não entendeu o que é que desenhe, né? Ele é a expressão disso daí, porque mais direto do que essas imagens que eles usam é difícil, né? Então, assim, tem a figura. Primeiro tem a figura do burro, né? Que já é uma figura bastante simbólica. Deixa eu só contar aqui, né, gente? Você já sabe que eu preciso contar. 1, 2, 3, 4, 5. Já é uma figura simbólica de um animal que a gente tem como um animal não inteligente, mas muito forte, né? Ele é um animal muito forte, mas ele ele simboliza a falta de inteligência, né? Aí você tem a figura do ancião, que em tese ela é representada nesses contos tradicionais como uma figura da sabedoria, né? E a gente tem a figura da criança, que em muitos contos tradicionais também surge como uma figura de inocência e tal, mas às vezes também é uma figura de sabedoria, porque a criança tem uma sabedoria justamente do seu primeiro approach, né, para com o mundo, assim, né, da sua visão supostamente não viciada, porque pode ser que na Índia antigamente as crianças não tinham uma visão viciada, mas hoje no mundo contemporâneo, gente, essa visão de criança aí tá meio precisando de uma atualização. E aí a gente tem uma situação muito direta, né, de que a cada mudança que eles fazem baseados na opinião dos outros, não só essa mudança não resolve a situação que eles precisam resolver, que é a de vender o burro, e no final das contas o burro acaba morrendo, como não resolve nada, não resolve nem a situação que eles precisam e nem vai deixando eles mais satisfeitos, né? E aí, isso traz pra gente, acho que pra mim esse conto foi um conto bem... Caiu no momento certo esse conto. Que eu acho que bom, é ilusório achar que a gente nunca vai ouvir a opinião de ninguém, que só a nossa opinião importa, né? Isso, eu acho que isso também é uma falsa... uma falsa boa resolução de si, assim, uma bem resolvidona e real. Até porque somos bichos sociais e de uma maneira ou de outra a gente sempre vai ouvir, eu ia falar acatar, né? Mas é justamente o contrário, a gente vai ouvir a opinião dos outros, mas a gente não precisa acatar a opinião dos outros, né? Eu acho que o meio termo, como tudo na vida, é o mais difícil, é a gente conseguir encontrar um meio termo entre a opinião dos outros, ela ser presente, mas ela não ser imponente, né? Ela não ser um imperativo. Então aqui a gente tem as imagens simbólicas de que eles estão carregando um burro, mas na verdade eles são os burros, né? Pensando no uso representativo simbólico da palavra, porque eles estão só atendendo demandas e vociferações e gritos dos outros. Ninguém sabe o que de fato eles estão ali fazendo. As pessoas... aliás, é um bom conto para falar de rede social, né? Isso daí. Porque eles são cancelados, vamos dizer assim, né? Os dois são cancelados a cada 3 passos que eles dão.
As pessoas que estão cancelando veem só uma fotografia do que está acontecendo, não veem a história inteira, não sabem qual é o objetivo deles ao carregar o burro ou a levar o burro, a conduzir o burro, opinam sem serem solicitados e eles, de uma maneira bem... Hoje tá um monte de barulho, né? É moto, é cachorro, tudo junto. De uma maneira bastante submissa até, eles vão acatando e vão mudando, né? E quantas vezes a gente não faz isso na nossa vida, assim, e na daily basis, né? Todos os dias. A gente vai ouvindo, ainda mais em tempo... Cortou o vídeo, gente. Acho que eu tava fazendo um vídeo muito longo. Tenho pouco tempo de vídeo aqui, ó. Tá me falando que eu tenho pouco tempo. Que não tem mais espaço. O quanto que a gente não se deixa... a gente se deixa levar pela opinião alheia no automatismo da rede social, só que na nossa vida mesmo, né? Tô pensando aqui na minha própria vida. 1, 2, 3, 4, 5, 6. O quantas vezes eu já, principalmente depois da rede social, que a rede social imprime na gente um ritmo de resposta automatizada, o quanto eu já deixei de fazer coisas, ou o quanto eu já mudei de ideias sobre coisas por conta da opinião alheia, de uma opinião não informada e de um medo de cancelamento, né? Porque o que acontece com eles aí, e é louco perceber como as coisas permanecem, né? O que eu sempre tenho trazido aqui, que esses contos falam de coisas que permanecem. E repaginadas, no caso, hoje em dia, na forma de cancelamentos e rede social, mas permanece essa ideia de que o outro se dá o direito, porque a gente permite, de ver um recorte da nossa vida, uma fotografia, aí a pessoa vem, dá uma opinião não solicitada e não informada sobre a sua vida, você se sente de alguma maneira pressionado ou coagido, você faz o que a pessoa está falando, aí vem uma próxima pessoa, fala o oposto, aí você vai e faz também, no final das contas, seu burro morre, você fica sem o burro, sem o dinheiro, e sem satisfazer o que você precisava satisfazer, né? Então, mais uma vez, eu trago essa ideia de que os contos tradicionais, os contos de tradição oral, né, sejam eles mitos, sejam eles lendas, sejam eles contos de fadas, no geral, tô falando bem assim, do fundo do meu conhecimento de boteco, né, gente? Eles falam desse tipo de comportamento humano que ele só altera a mídia, mas o acontecimento dele tá aí. Há séculos, em várias culturas, de diferentes maneiras, com diferentes roupagens, mas ele continua aí. Então, para mim, o que fica hoje é o seguinte, gente. Não seja burro. Não caia, né, nessa... É difícil, mas... E se cair, levante, né? Dessa avalanche de opiniões não solicitadas sobre os outros, sobre o que a gente tem que fazer ou sobre o que a gente tem que deixar de fazer. É a famosa cagação de regra, né? Porque no final das contas, é um final meio piegas, mas no final das contas a sua intuição, que é o que ele diz ali, né? Ouvir o coração, pra mim, é ouvir a intuição. É o que vai te guiar pelo caminho certo, sabe? Então é isso. Por hoje é só. Tô aqui crescendo com a minha echarpe furadinha. E nos vemos na próxima. Até mais.